Boa noite. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo continue em cada coração eleito. Nós estamos felizes por estarem sadios e crentes na palavra do Senhor. Isso nos consola, nos anima e nos dá força, porque pela graça de Deus, Deus enviou para nós o Elias, que haveria de vir para restaurar todas as coisas. E nós abraçamos de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, esta mensagem e cremos que por ela irá ser transformado os nossos corpos, porque a fé para o rapto está nas mensagens, e quem disse isso foi o anjo do Senhor no dia do batismo das 17 pessoas lá no Rio Ohio. Então nós acreditamos de toda a nossa alma nesta mensagem, nesta profecia do nosso profeta, que sempre foi fiel e honesto a Deus. Amém? Nós vamos falar aqui sobre os ungidos falsos. Uma palavra um pouco ruim, mas temos que encarar tudo que as Escrituras nos ensinam. Nós vamos ler o livro de São Mateus, capítulo 24. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Veja, quero que notem aqui em Mateus 24, Jesus usou a palavra Cristos. Cristos, não Cristo, mas Cristos, no plural. Não é singular, Cristo. Não existe falso Cristo. Existe falsos Cristos. Agora, Cristo quer dizer o ser ungido. Ele é um verbo no passado. Então, se é ungido, não haverá somente um, mas muitos ungidos. Não haverá somente um, mas muitos ungidos. Os ungidos, vê? De outra maneira, se ele quisesse simplificar para que nós o pudéssemos entender melhor, diria: nos últimos dias se levantarão falsos ungidos. Agora, isso parece ser quase impossível, vê? Os termos de ungido, porém notem a palavra que segue diretamente os falsos profetas. Veja, falsos profetas, é no plural. Agora, o que é ungido? Ou o que é ungido? Um que traz uma mensagem. E uma mensagem é a única maneira em que a mensagem pode expor, é por meio de um que está ungido. E esse seria um profeta. Note bem. Agora, um profeta ungido.
Agora diz ali que se levantarão falsos mestres ungidos. Um profeta ensina o que é a sua mensagem. Mestres ungidos, Cristos, plural. E se há tal coisa como um Cristo singular, então este seria ou teria que ser a diferença, porque são ungidos no plural. Às vezes é um pouquinho difícil para vocês entenderem, mas quando se fala o Cristo, se define o artigo. Quando se fala um Cristo, é porque tem vários ungidos, no plural. Você pode dizer, como pode ser isto? Seria os ungidos, quem eram? Cristos ungidos e falsos profetas. Jesus disse que a chuva cai sobre o justo e sobre o injusto. Agora, alguém me poderia dizer, crê você que essa unção que está sobre essa gente quer dizer que é a unção do Espírito Santo? Veja bem isso. Vou repetir essa interrogação aqui. Poderia me dizer, crê você que essa unção que está sobre essa gente quer dizer que é a unção do Espírito Santo? O profeta disse, sim, Senhor. O verdadeiro Espírito Santo de Deus sobre uma pessoa. E sem dúvida, as pessoas é que são falsas. Não é o Espírito Santo. São as pessoas. Vocês vão notar que, no sentido, existe o vaso e o conteúdo. No caso aqui, o conteúdo não é falso, mas sim o vaso é falso. Agora, escute bem e veja o que disse. Eles farão grandes prodígios, grandes sinais, de tal maneira que, se possível, enganaria até os escolhidos. Mas vocês vão notar que esse ser possível é um futuro incondicional. Ele não tem condição de enganar o escolhido. Porque, se possível, fora. E eles estão ungidos com o verdadeiro Espírito Santo. Isso é difícil de as pessoas chegar a compreender esse assunto. Como? O Espírito Santo está na pessoa, pregando, profetizando. O Espírito Santo não é falso, é o verdadeiro Espírito Santo. Mas veja, quem é falso é a pessoa que está portadora do Espírito Santo ali. Eu sei que isso soa muito insensato, mas vamos tomar absolutamente, assim diz o Senhor, a verdade. Agora vamos tomar, nesse tempo, estabelecer uma base concreta, porque aqui estou fazendo uma declaração que é assombrosa. As pessoas eles encaram em uma pessoa e bota fé naquela pessoa e não olha por o que aquela pessoa está fazendo. Ele é curado, é abençoado, tudo bem, mas vamos lá. E ele não é abençoado pelo diabo, ele não é abençoado, não é curado pelo diabo. É abençoado por Deus, curado por Deus,
na boca de uma pessoa falsa, de um pastor falso, de um profeta falso, falsa personalidade falsa, frutos falsos. Então veja bem. Agora, note isso aqui. Em São Mateus, capítulo 5, verso 45, começando com 44. O que Jesus fala, mesmo no meio dos falsos? Veja. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Isso é muito difícil, é uma coisa que a gente vê, que parece que em todos os termos existe uma política de derrota, de destruir, de desfazer, de condenar, essas coisas. E Jesus aqui manda amar os vossos inimigos. Bendizei-os que vos maldizem. Fazei o bem aos que os odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Mas veja bem o assunto aqui, que quase ninguém presta atenção. Para que sejais filho do vosso Pai, que está no céu. Ora, isso aqui mostra uma grande divisão de personalidade. Se eles te perseguem, se eles agem mal, se eles defamam o Evangelho, se eles agem dessa forma, por quê? Nós orar por eles. Eles são mal, parece que são mal para nós. Parece que é mal para o mundo, na realidade é. Mas Jesus manda orar por ele, para que eles sejam filhos do nosso Pai que está no céu. Então, eles não são filhos do nosso Pai que está no céu. Pense nisso. Por que eles não são filhos do nosso Pai que está no céu? Porque você só terá Pai do céu se você nascer de novo. Se você não nasce de novo, o seu pai é da terra. E você tem padrasto. Espiritualmente, você não tem pai, você tem padrasto. Veja que Jesus falou lá para aquele povo. Vós tem como pai o diabo. E como pai, não é pai, é como. Como é padrasto. Quem é padrasto que é como pai. Então veja bem. Essas pessoas que agem dessa forma, pecando, errando, falhando, fazendo tudo quanto é coisa injusta, é porque não são filhos do Pai que está no céu. Quem não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Veja bem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu, porque faz com que o sol levante sobre os bons e os ruins. A chuva desce sobre os justos e o injusto. Deus não deixa de chover para todo mundo. Você já pensou se Deus tirasse a bênção da terra por causa dessa impiedade que nós estamos vendo? Não, ele vai chovendo para todos. Vai ter o tempo da colheita, vai ter o tempo do juízo, o tempo da colheita. Então, não precisa nós fazer juízo, não precisa nós decretar penalidade. Nós não temos esse direito. Deixa Deus jogar a chuva para o ímpio e para o justo, até que um dia a colheita virá. Agora, para chegar a outra profecia que tem relação a isto, voltemos a atenção ao capítulo 6 de Hebreus, para o próximo versículo sobre isto, onde Paulo nos traz à memória as mesmas coisas que disse Jesus. Paulo falando agora, enquanto vocês
encontro, e vocês ali na transmissão telefônica, tomem suas Bíblias e obtenham um pedaço de papel e busque isso agora mesmo, Hebreus capítulo 6. São Paulo dizendo, ali, escrevendo aos Hebreus, mostrando-lhe as sombras e os tipos, tirando do judaísmo ao cristianismo, mostrando-lhe como era que todas as coisas antigas somente simbolizavam as coisas por vir. Agora Paulo falando em Hebreus, pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, singular, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento e obras mortas. Veja, e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isto faremos, se Deus nos permitir. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se fizeram participante do Espírito Santo, quero chamar sua atenção por um momento. Se dão conta que isso é dom e não dons. Participaram dos dons espirituais, porém, o dom celestial. Aqui há uma diferença, veja bem. Vou repetir para vocês entenderem. Quero chamar sua atenção por um momento. Quero chamar sua atenção que muitos se dão conta que isto é dom e não dons. Participaram dos dons espirituais, porém, o dom celestial singular, dom singular, o dom celestial, e se fizeram participante do Espírito Santo. E provaram da boa palavra de Deus. Provaram o quê? Da palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Veja bem, irmãos. E recaíram e sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucifica o Filho de Deus e expõe ao vitupério, que é vergonha. Porque, escutem, a terra que embebede a chuva, para muitas vezes cai sobre ela, produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas o que produz espinhos e abrolho é reprovada e perto está a maldição, e seu fim é ser queimado. Notem vocês, isto aqui é uma coisa muito estranha, vê? Quando aquelas sementes entraram na terra, seja como for que chegaram ali, foram espinhos desde o princípio. Isso que nós devemos entender. Às vezes você quer fazer um espinho virar trigo. Mas o profeta está mostrando aqui que ele nasceu espinho. Desde quando ele chegou aqui na terra, eles chegaram, foram espinhos desde o princípio. Porém, o trigo que entrou na terra foi trigo. E as ervas daninhas, desde o princípio, cada erva reproduzindo a si mesmo, mostrando que estava no princípio original. E enganarão, se possível mesmo, aos escolhidos, se possível. Porque estão recebendo a mesma chuva, estão crendo na mesma mensagem, estão recebendo a mesma palavra, a mesma bênção, mostrando os mesmos sinais, as mesmas maravilhas, vê?
eles enganarão, se possível, aos escolhidos. Agora, não é culpa do espinho ser espinho. Essa é outra coisa muito interessante para nós. Não é culpa do espinho ser espinho. E nem tampouco é culpa do trigo ser trigo. É que o Criador de cada um determinou no princípio. Este é o escolhido. A mesma chuva, o sol sai pela manhã, inunda a terra, como tem feito nesses dias terrestres em que vivemos, e o sol mesmo, o sol que sai do Oriente, é o mesmo que se opõe no Ocidente, e esse sol é enviado para amadurecer o grão sobre a terra, do qual nossos corpos são feitos. Notem, a mesma água de unção que traz trigo, traz a erva daninha. O mesmo Espírito Santo que unge a igreja, que lhe dá o desejo de salvar as almas, lhes dá o poder para operar maravilhas, cai sobre o injusto, tal como sobre os justos. Exatamente o mesmo Espírito. Isto é muito interessante, muito interessante. Nós vamos chegar aqui mais na frente, vocês vão ver como se conhece tal planta. Agora, você não pode fazê-lo de outra maneira. E entender Mateus 24, 24. Ele disse: se levantarão falsos cristos, falsos ungidos, ungidos com a coisa verdadeira. Porém, são falsos profetas, são falsos mestres. E o que faria um homem querer ser um falso mestre de algo que é a verdade? Agora, quando chegamos nos quantos momentos à marca da besta, verão que é denominação, vem? Falsos ungidos, cristos ungidos, porém mestres falsos. A única maneira em que você o pode ver nós vamos ver aqui. A única maneira, vamos ver. As 10 Virgens, parágrafo 326. Esta vida dada pela chuva cai sobre ambos, joio e trigo. Ambos se regozijam e se sentem a mesma alegria. Veja bem como que você pode separar essas coisas. Às vezes você está caminhando junto e não tem como separar. Mas vamos lá, vamos ver. Ambos se regozijam e se sentem da mesma maneira em relação a isto. Quão felizes ao ver a chuva chegar. Mas pelos seus frutos os conhecereis. Se eles têm os frutos do joio ou se têm os frutos do trigo. É interessante isso. Eu tenho uma árvore, um pé cítrico aqui, e já faz 3 anos que ela está plantada, e eu estou ansioso para saber o que ela é. Eu não sei se é limão, se é laranja, se é lima, eu não sei o que é. Tem tantos tipos de fruta cítrica, e eu estou esperando. Quem sabe o que será? Eu só saberei quando der o fruto. Assim é a vida de cada pessoa que se diz cristão. Os filhos de Deus dão frutos de Deus. Os filhos das trevas dão fruto das trevas. Veja, a mensagem ungidos dos últimos dias, parágrafo 57. A vinha verdadeira e a vinha falsa tinham a mesma unção. A água caiu sobre ambas, com razão. Ele nos advertiu que enganaria, se possível, os escolhidos. Então, meu irmão, você não tem que olhar quão bom é o irmão fulano, quão bom é a irmã fulana, quão bom é o pastor fulano, quão bom é o pastor ciclano. Ele tem fruto.
a vida dele vai mostrar o fruto dele. Aí você vai ver se é um fruto do Espírito Santo ou se é um fruto da carne. Você vai ver. Aí que você vai conhecer. Às vezes é um amado seu, mas você tem que apartar dele, né? Senão você vai ser queimado junto. Porém, que vocês possam ver que a unção cai sobre o injusto e o falso mestre, e faz com que façam exatamente o que Deus lhes disse que não fizesse. Mas de todos os modos os farão. Por quê? Não é culpa deles. Em uma certa mensagem, o irmão Brana diz assim, ó, não condene o pecador, porque ele já tem suficiente condenação para ele. Note bem. Como pode um abrolho ser outra coisa mais do que um abrolho? Não importa quanta chuva boa caia sobre ele. Tem que ser um abrolho. Por isso Jesus disse, serão parecidos que enganarão, se possível mesmo, os escolhidos, os quais estão nas raízes. Interessante, isso aqui me chamou a atenção. O fruto está na raiz. Aquela árvore que eu tenho ali, cítrica, ela tem tanto espinho, acho que ela é árvore sem enxerto, comum. Ela tem tanto espinho que precisa tomar cuidado de chegar perto dela. Mas não se sabe que fruto vai ser, né? Está na raiz dela. Talvez mais um ano. Quando tiver o fruto, se eu estiver aqui, eu vou falar para vocês o que ela é. Então veja bem. Nós temos aqui a mensagem, então Jesus chegou e chamou. Parágrafo 111. Descobrimos aqui que Moisés estava recuado neste canto e o Cristo tinha descido. Agora, a Bíblia diz que Moisés teve por maiores riquezas o vitupério de Cristo, da unção, do que os tesouros do Egito. O vitupério de Cristo. Cristo era a unção, o Logos, que saiu de Deus. O anjo, qualquer um leitor da Bíblia sabe que aquele anjo era Cristo. E lá estava ele no deserto, e ele apareceu em cena na forma de que devia se manifestar a glória de Deus. Agora, na mensagem O Desvelar de Deus, parágrafo 186, o irmão Brana diz que a unção é uma pessoa. A pessoa de Cristo. A palavra Cristo significa ungido. Né? Ungido. Então Moisés era Cristo em seu dia. Ele era o ungido. Jeremias era o Cristo no seu dia. Isto com uma porção da palavra para aquele dia. Nós vemos que o profeta desta era o Cristo daquele dia. A noiva de Jesus Cristo é o Cristo desse dia. É a ungida desse dia. Cristo, o mistério de Deus revelado, o profeta fala no parágrafo 380. Ali dentro havia de vir um tempo quando ele pudesse se expressar na plenitude de sua divindade. A deidade através de sua igreja. Nota bem isso. A deidade através de sua igreja. Notamos que para ter a preeminência em sua igreja. A preeminência é a sequência de poder em sua igreja. Que coisa! O quê? O homem ungido, agora um povo ungido. Que coisa! Para trazer de volta a noiva ungida e o noivo ungido. Por quê? Aceitar o que Eva rejeitou e Adão, voltando com a unção da palavra, porque ele disse, minha palavra é espírito.
Veja, ungido com a palavra, o que Eva rejeitou. Ela volta e nós aceitamos. Ele disse, sede um como eu e o Pai somos um. Sim, seja esse tipo de um. Então, como será isto? A palavra e nós seríamos a palavra ungida. Essa é a unidade de Deus. Veja, a unidade de Deus é a palavra ungida em você. Unidade de Deus não é uma unidade de igreja, igreja unida com tal igreja, outra igreja com tal igreja, isso não é unidade. A unidade é você com a palavra. Se tiver 10 unidos com a palavra, essa palavra se torna um com esses 10. Mas se tiver 10 unidos com a palavra e 10 unidos com dogma, com doutrina, 10 virgens neste, 10 virgens prudentes e 10 virgens neste. É isso que a Bíblia mostra. Então veja bem, está vendo? Então você se torna um filho, um Messias, ungido. Perguntas e respostas sobre o selo, o profeta diz aqui, sim senhor, vê? Agora veja, eu não quero começar nisto porque eu tenho que pregar um sermão sobre isto, veja, mas eu não quero fazer isto, porém, eu quero lhe mostrar, quando Deus deu a Adão a sua noiva, tirada do seu lado, ele disse, ela é carne de minha carne e osso de meus ossos. Isso é correto? Foi certo isto? Veja, aqui no parágrafo 232, de perguntas e respostas sobre os selos. O profeta disse, quando Deus deu a Cristo a sua noiva, o Espírito deu a carne, a noiva. Ela foi traspassada do lado debaixo de seu coração, e água e sangue e espírito saíram, e aquilo se tornou carne da sua carne e osso dos seus ossos. Nós somos carne e osso, a noiva será a carne e osso de Cristo. Exatamente, eles são. Essa é a sua noiva. Note bem isso. Isso é uma polêmica. Isso não dá para muitos acreditarem. É difícil, né? Mas antigamente, irmão, quando nós começamos na mensagem, 50 anos atrás, a gente não tinha como acreditar que Jesus não fosse metade da Maria e metade do Espírito Santo. Não dava para acreditar que Jesus tinha vindo, que Maria não tinha dado sangue, corpo para Jesus. Era nosso passado, nosso credo de antigamente. Porém, chegamos à conclusão, quando entendemos o que é Cristo, mistério de Deus revelado, entendemos que Deus colocou um óvulo fertilizado no ventre da Maria. Jesus nunca chamou ela de mãe, sempre chamou de mulher. E se ela tivesse dado o óvulo para formar a carne de Jesus, ele não podia negar que ela fosse sua mãe. Ela teria que chamar de mãe. Mas veja bem, ele só falou de pai, ele nunca falou de mãe. Ele nunca falou de mãe, porque o pai gerou no ventre da Maria o primeiro genes, a primeira criação de Deus aqui na terra. Isto é, ele era o primogênito e nós seguimos esta herança. Veja bem, agora, este é o mistério da piedade, que se não nascer de novo, não pode ver, não pode entender. Não adianta a gente querer aplicar isso na cabeça de quem não é nascido de novo, ele não vai entender, então é melhor ficar quieto. Quem quiser ler a mensagem, entenda na mensagem. Quem quiser ouvir a mensagem, ouça a mensagem.
Agora, crer nós não somos obrigados e nem temos poder para fazer. Agora, 1 Timóteo 3. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima da glória. Abraão restaurado, parágrafo 89. Observe, ele disse, observe que foi isto, Deus em carne humana, e Deus representaria a si mesmo novamente em carne humana pouco antes da vinda do Filho do Homem. Que carne? O próprio profeta faz a pergunta. Que carne que ele se apresentaria aqui? Aí ele mesmo responde, a sua carne e a minha carne. Note bem isso. Deus descendo do céu, Deus ansioso por companheirismo. Como as pessoas parecem haver tanta teologia mental em relação a isto, que você falha em obter o Espírito Santo. Veja bem, falha também em obter o discernimento do Espírito. A mensagem do Nascer do Sol, parágrafo 98, o profeta diz, se o Espírito Santo, que levantou ele entre os mortos ou dentre os mortos, a palavra, ou se a dinâmica da palavra mora em você, esta vivificará seu corpo mortal. Como é que somos ossos de seus ossos e carne de sua carne? Pois quando éramos pecadores mortais, vivendo neste corpo mortal, em caminho à morte, o Espírito Santo vivificou esses corpos mortais. O que é isso? Note bem, é uma coisa diferente, difícil de entender. Como que é? Se você está morto para o mundo, nós estávamos mortos no pecado e resolvemos morrer para o mundo. Quando estamos mortos, estamos mortos. Morto você não tem ação. Quando você não tem ação de vida humana, o Espírito Santo vem e entra em você e vivifica, quer dizer, aquele ser morto torna a viver, vivificar é viver de novo, torna a viver já não mais pelo sexo, mas sim pela palavra, pelo Espírito Santo que entrou dentro de você, para trazer a vida. Esse mesmo Espírito Santo, você estará lá no pó já, a terra comeu, o fogo queimou, o leão comeu, mas sobrou alguma fagulha, algum átomo. Mas você morreu em Cristo, você morreu numa unção, havia algo junto com você que foi para a sepultura, a unção, e esse Cristo te ressuscitará dos mortos, seja onde estiver. Para crer nisso, precisa ser nascido de novo, senão não crê. Mas nascido de novo, crê. Deus penetra dentro da sua alma e mostra que a sua alma veio do céu e ela é capaz de voltar para o céu. O Espírito que em uma ocasião se deitava em beber e jogava e comer, o Espírito que estava em você em uma ocasião, o Espírito que estava em você, o seu Espírito que estava em você em uma ocasião, ele deleitava em beber, em jogar, em cometer adultério e todas essas coisas. Esse mesmo Espírito ele morreu, porque você morreu para o mundo, e ele foi vivificado, porque a alma, a divindade entrou dentro do seu ser e vivificou o seu espírito. Hoje você tem um novo espírito e ainda o Espírito Santo em você. Nós aprendemos isso na outra mensagem passada. Esse morreu e você agora está ressuscitado. Ele vivificou seu corpo mortal. Então seu corpo é o templo da dinâmica. Por quê? Porque você tem sido parte da mecânica
Mecânica é o corpo, dinâmica é o espírito. Desde o princípio, ali tem sua ressurreição. Estes corpos são vivificados agora mesmo. Vê você? Você tem escutado, tem crido e tem sido transladado de uma denominação para a palavra, para vocês entenderem melhor. O que pode ver? O que você entende nisso? Veja. Então, isto leva a nós termos consciência do que Deus tem feito conosco. Deus tem trabalhado com nós de uma forma muito clara. A mensagem do profeta desta era é muito clara para os predestinados. Os predestinados, vocês vão notar, os irmãos que se sentem assim predestinado, que se sente nascido de novo, você vai notar que você tem hora que você está sozinho em algum lugar e você percebe que quando você lê uma mensagem, parece que aquela mensagem está junto com você. Parece. Você sente, parece que ela está falando com você. Dali a pouco você começa a chorar. Mas o que é aquilo? Essa mensagem, ela estava lá no princípio, antes da fundação do mundo. E você estava lá também. Essa mensagem do profeta era o pensamento de Deus para restaurar os seus filhos nesta última era. Ela chegou agora e a nossa alma captou ela. Olha, a sua alma, ela vibra quando a mensagem chega, quando a mensagem entra na sua alma. Por isso, nós temos muitas mensagens. Temos muitos parágrafos de mensagem, temos muitas coisas da mensagem para nós se ocupar o dia todo, mesmo que estivermos parados, mesmo que estivermos andando, caminhando. Deus permitiu essa técnica ou essa tecnologia aí para o mundo, embora o mundo use de uma forma estranha, mas nós usamos para a obra de Deus até que a lei nos permita. Nós estamos felizes com isso. Temos bastante ações da mensagem. Cremos na mensagem. Não temos que estar pensando em outras coisas. A mensagem é o nosso recurso, é o nosso refúgio, é a nossa cidade de refúgio. Em nome de Jesus Cristo, fiquem firmes, confiantes. Não fique olhando para um lado e para outro. Não olha para o que está. O soldado não olha muito para o que caiu. O que caiu, morreu, não tem remédio para ele. O soldado não pode fazer nada. Ele é obrigado a avançar na frente. Ele tem determinado a vitória para vencer. Vamos vencer, vamos crer, vamos lutar, vamos buscar, vamos pregar. Esses meninos, vamos pregar. Não deixa de falar. Alguém fala mal? Fale bem. Continua pregando, ensinando, orando, trazendo recurso. Ó Deus, vamos agradecer por esse momento. Nós te agradecemos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Que esses irmãos que estão aí no YouTube, em qualquer outro lugar, ouvindo, Senhor, ó Deus, dê recurso. A mensagem é o recurso. Um parágrafo da mensagem faz a sua alma vibrar. Ó Deus, uma oração deste profeta faz nós sentir felicidade, mesmo na hora da angústia, mesmo na tempestade, mesmo nas horas difíceis. Nós estamos felizes, Senhor, porque nós cremos na sua palavra. Quando nós ouvimos o nosso profeta falar, ele vibra de alegria, porque sabe que Deus está morando ali. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos para os que estão enfermos, para os que estão doentes, para aqueles que estão necessitados, para aqueles que precisam trabalhar. Senhor, dê recursos, como o Senhor tem dado para a nossa alma. Dê recursos para o nosso físico, para o nosso espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.